Parte 2. Prevenindo a dependência afetiva. Como promover a independência afetiva e ainda assim seguir amando? Os invisíveis átomos do ar ao redor palpitam e se inflamam. O céu se desfaz em raio de ouro. A terra estremece alvoroçada. Hoje flutuando em ondas de harmonia, o rumo de beijos e o bater de asas. Minha pálpebras se fecham. O que há? É o amor que passa. Gustavo Adolfo Becker. O amor, segundo o mundo o entende, não é amor, é um egoísmo escoltado e somar-se um ao outro. Stendhal. A dependência afetiva pode ser prevenida sob determinadas circunstâncias. Podemos criar imunidade a ela e nos relacionar de uma maneira mais tranquila e descomplicada. Sempre se pode estar melhor do ponto de vista afetivo. Se a sua união está bem constituída, você pode fortalecê-la ainda mais. E se tem deficiências não muito graves, pode melhorá-la. O aperfeiçoamento afetivo é um processo contínuo do qual não se pode descuidar. Os 3 princípios que serão apresentados a seguir permitem desenvolver uma atitude antidependência, ou seja, um estilo de vida orientado a fomentar a emancipação psicológica sem deixar de amar. Infelizmente, nossa cultura não nos ensina estes princípios de uma maneira programada e coerente porque, paradoxalmente, a liberdade é um dos valores mais restritos. O primeiro princípio é o da exploração, a arte de não colocar todos os ovos na mesma cesta. O segundo é o da autonomia, ou a arte de ser autossuficiente sem ser narcisista. E o terceiro é o princípio do sentido da vida, ou a arte de se afastar do mundano. A aplicação de cada um deles fará tremer os esquemas responsáveis pela dependência afetiva, mas se a aplicação for conjunto, o impacto psicológico será ótimo. Uma pessoa audaciosa, livre e realizada é um ser que ganhou a batalha contra os apegos irracionais. A imunidade à dependência afetiva somente pode ser alcançada quando todos os nossos papéis estiverem devidamente equilibrados. Somos muito mais do que marido-mulher ou namorado-namorada. Se eu vivo exclusivamente para o meu companheiro, se reduzo todas as minhas opções de alegria e felicidade a essa relação, destruo possibilidades em outras áreas que também são importantes para o meu crescimento interior. Quando se alcança a maturidade afetiva, o ato de amar não é tão cativante a ponto de nos anular, nem tão distante a ponto de nos tornar frios. Obtém-se um meio termo, o ponto equidistante em que o amor existe e deixa viver. Uma das coisas que mais interfere no processo de independência afetiva é o medo do desconhecido. A pessoa dependente do afeto, devido à imaturidade emocional, não costuma se arriscar, porque o risco a incomoda. Jamais colocaria em perigo a sua fonte de prazer e de segurança. Prefere funcionar com a velha premissa dos que temem as mudanças. Mais vale um mal conhecido do que um bem por conhecer. Enfrentar o novo sempre assusta. Ancorar-se no passado é a pedra angular de toda dependência afetiva. Agarrar-se à tradição gera a sensação de estar seguro. Tudo é previsível, estável e sabemos para onde vamos. Não há inovações nem surpresas desagradáveis. Resgatar as raízes e entender de onde viemos é fundamental para qualquer ser humano, mas fazer do costume uma virtude é inaceitável. Muitos casais entram numa espécie de canibalismo mútuo, em que cada um devora o outro até desaparecerem. Absorvem-se como esponjas interconectadas, somente enxerga pelos olhos de outra metade da laranja. Uma das minhas pacientes acabava de sair de um namoro de 8 anos. O namorado havia decidido terminar porque estava cansado e queria ter nova experiência. Depois de 10 anos não se sabe o que é pior, terminar ou se casar. Os namoros tipo Matusalém não costumam ter um bom prognóstico. De toda forma, decidiram separar por um tempo. O verdadeiro problema surgiu quando a jovem teve que enfrentar o desafio de viver sem ele. Haviam estado juntos desde o início da adolescência e a vida dela havia girado em redor dele. Durante 8 anos, não tinham feito muito mais do que ficar um ao lado dele
como um fiel escudeiro ao pé do canhão. Quase não tinha amigas, nem grupos de referência, vocação, inquietudes, nada. Apenas um trabalho rotineiro do qual simplesmente gostava. Quando chegou ao meu consultório, parecia perplexa, como se tivesse nascido no dia anterior. O namorado havia provido o necessário para sobreviver afetivamente até aquele momento e agora tocava a ele recomeçar de zero. Seus prazeres eram os mesmos dele, os amigos também, e seus hobbies eram emprestados. Uma tela de cinema em branco. Pela primeira vez, tinha que olhar para si mesmo, se questionar e ver o que o mundo tinha para lhe oferecer. Demorou mais de 1 ano para adquirir o espírito de exploração natural que a maioria das pessoas possui. Ainda que o namorado nunca tenha voltado, ela foi capaz de trabalhar suas inquietações e olhar mais além do evidente. Há namoros que atrofiam a capacidade de sentir e adormecem a alma. Quem disse que para estabelecer uma relação de afeto devemos nos encarcerar? De onde vem essa ridícula ideia do que o amor implica estancamento? Porque algumas pessoas, ao se apaixonarem, perdem seus interesses vitais. O amor deve ser castrador? Realmente, o vínculo afetivo requer estes sacrifícios? Os preceitos sociais provocaram um desastre. Amar não é se anular, mas crescer a dois. Um crescimento no qual as individualidades, longe de se eclipsarem, se destacam. Querer alguém não significa perder a sensibilidade e se tornar um bico preguiça sem maior interesse do que o trivial. Um dos meus pacientes havia proibido a mulher de fazer uma especialização na universidade porque, segundo ele, as mulheres casadas devem ficar em casa com os filhos. O triste não era tanto a absurda exigência do marido, mas a aceitação voluntária da mulher que me disse: devo isso aos meus filhos. Quando coloquei em dúvida a afirmação, ela respondeu que, se a mãe está totalmente disponível, os filhos são melhores educados. Voltei a expressar minha discordância. De acordo com este critério, a maioria dos filhos das mulheres trabalhadoras seria mal educada, mas não é assim. Conheço mães em tempo integral cujos filhos são totalmente sem rumo. Sem cair em extremos, acredito que a mãe semipresencial é uma boa opção educativa. Durante algumas consultas, conversámos sobre a possibilidade de ela seguir estudando sem deixar de ser mãe, mas em pouco tempo o marido acrescentou uma nova proibição à lista: não deveria ir mais ao psicólogo. O princípio da exploração responsável, por responsável, entende fazer o que se tem vontade, desde que não cause danos nem para si mesmo nem para os demais. Sustente que nós, humanos, temos a tendência inata de indagar e de explorar o meio. Somos descobridores natos, indiscretos por natureza. Quando exploramos o mundo com a curiosidade do gato, todos os nossos sentidos são ativados e se entrelaçam para configurar um esquema vivencial. É então que descobrimos que o prazer não está localizado num só ponto, mas disperso e acessível. Eu não estou insinuando que você substitua o seu parecer ou ao engano. A pessoa amada é uma parte importante da minha vida, mas não é a única. Se eu perco a capacidade de indagar, fuçar e me surpreender com outras coisas, ficarei preso na rotina. Ninguém tem o monopólio do bem-estar. Krishnamurti dizia: quando se adora um só rio, se nega todos os demais rios. Quando você adora uma só árvore ou um só Deus, então nega todas as árvores, todos os deuses. Você pode amar profunda e respeitosamente o seu parceiro e ao mesmo tempo aproveitar uma tarde de sol, tomar sorvete, sair para passear, ir ao cinema, pesquisar sobre o seu assunto preferido, assistir a uma conferência e viajar, enfim, pode seguir sendo um ser humano completo e normal. Ter um vínculo afetivo não é se enterrar em vida nem reduzir o seu hedonismo a 1 ou 2 horas por dia. Não falo de excluir o outro de forma egoísta, mas de completá-lo. Refiro-me a dispersar o prazer sem deixar de querer a pessoa amada e sem se perder de si mesmo. Hermann Hesse afirmava: ele havia amado e havia-se encontrado. A maioria, ao contrário, ama para perder-se. Alguns indivíduos sentem ciúmes quando seus parceiros se divertem sem que eles estejam presentes. Ridículo. Por exemplo, para os machistas, típico e inconcebível que a esposa ou a namorada tenha outras fontes de prazer.
permitem que elas tenham algumas atividades secundárias, contendo que não excedem a franquia. E mais, quando veem que a mulher encontrou uma vocação passível de se transformar em paixão, se assustem. Preciso diminuir sua sensibilidade para que não se afaste do meu lado. Imputar a criatividade da pessoa que se ama é a estratégia preferida pelos inseguros. Caso o seu parceiro seja pouco criativo, tente envolvê-lo nas suas atividades, não em todos, mas em algumas delas. Se ele é tenso, conservador, inseguro, travado ou acomodado, sacode-o. Escandalizo-o no bom sentido. Escandalizo no bom sentido. Coloco para dançar no ritmo de uma vida mais inquietante. Descabelo em público. Faça-lhe cócegas na missa. Impressiona com um striptease mal feito ou convide para a sua própria festa surpresa. Ria e enche de amor seu parceiro ou a sua parceira, ao menos você vai saber que não é feito de plástico. Mas se mesmo assim tudo seguir imóvel e imutável, não para. Siga explorando, descobrindo e instigando por conta própria. É possível que, ao vê-la independente e feliz, o chão balance sobre os pés dele. Há terremotos produtivos. E se nada acontecer, pergunte a si mesmo se você realmente está com a pessoa certa. Porque esse princípio gera imunidade à dependência afetiva. Porque a exploração produz esquemas antidependência e promove maneiras mais saudáveis de se relacionar afetivamente, pelo menos em 4 áreas básicas. A. As pessoas atrevidas e audaciosas geram mais tolerância à dor e à frustração, ou seja, é atacado o esquema de imaturidade emocional. B. Uma atitude orientada à audácia e ao experimentalismo responsável assegura a descoberta de novas fontes de distrações, deleite, interesse e diversão. O prazer se pulveriza e desaparece a tendência de concentrar tudo num só ponto, por exemplo, no parceiro. O ambiente motivacional cresce e se amplia consideravelmente. C. Explorar faz com que a mente se abra, se flexibilize e diminua a resistência à mudança. O medo do desconhecido vai sendo substituído pela ansiedade agradável da surpresa, da novidade e do espanto. Um susto agradável que não impede de tomar decisões. D. Perde-se o culto à autoridade, o que não implica anarquismo. Simplesmente, ao bisbilhotar a natureza, as ciências, a religião, a filosofia e a própria vida, se aprende que ninguém tem a última palavra. Já não embarcamos inteiramente e se submeter não é tão fácil. Surge um ceticismo saudável e o interessante costume de se perguntar porquê. Algumas sugestões práticas. 1. Brincadeira e espontaneidade. Nós adultos perdemos a magia da brincadeira e nós encolhemos, racionalizamos tanto que ficamos constipados. D'Annunzio, o grande escritor italiano, dizia: quem disse que a vida é um sonho? A vida é um jogo. Comece por alguma travessura que não seja perigoso. Entra numa biblioteca e, num silêncio mais austero, expire com a força de um furacão. Também pode gritar a todo pulmão frente a algum rato imaginário que somente você viu. Não se esqueça de registar e guardar na memória, se fotografar melhor, a cara da bibliotecária. Se quiserem algum dia lembrar a infância, sai tocando campainhas e depois se esconde. Quando as pessoas se apaixonaram, faça isso também. Com cara de adulto azedo, você pode perguntar: o que houve? E logo acrescentar: essas crianças, pelo amor de Deus, vamos ter de dar uma basta disso. O crime perfeito. Pensa bem, quem poderia imaginar que o doutor ou a doutora saíram escondidos para tocar campainhas? Recorre ao método do absurdo. Ionesco, o pai do teatro do absurdo, dizia: pega um círculo, o acaricie e se tornará vicioso. O fora de comum tem seu encanto. Sente-se na hora do rush no centro comercial movimentado e começa, como quem não quer nada, a latir respeitosamente para os pacientes. Pode tentar diferentes tipos de latido: aristocráticos, coléricos, brutos ou histéricos. Outra variação é mostrar os dentes e grunhir de maneira intermitente. Você vai se surpreender com a reação das pessoas. Haverá quem fique petrificado, outros se ofenderão com seus inofensivos au-au. Estes são
os mais amargurados. Um grupo seleto responderá aos seus latidos. Até é possível que se inicie um diálogo canino e não faltarão os agressivos, humanos que mordem. Nesse último caso, recomendo que você corre e, enquanto fizer isso, latir freneticamente como um cachorrinho melhor. Não se preocupe com o que os outros dirão e com a adequação social. O pior obstáculo para a espontaneidade é ser dependente das normas e da opinião dos charlatães. Não estou dizendo que você deve ofender as pessoas, mas que de vez em quando é bom mandar o superego dormir. As melhores coisas da vida ocorrem sob o efeito da emoção e do desejo. Se você tem vontade de abraçar o seu maior inimigo, ou de dar um beijo na careca do decano da universidade, faça isso. Se o fizer com carinho, talvez não perca o cargo. Se quiser gritar o quadro de Vênus que está apaixonado, recomendo sentar-se no principal parque da cidade, escrever um cartaz com o seu poema predileto, convidar os meios de comunicação e dizer ao país inteiro, descaradamente, que você está amando. Não tenha medo da rejeição, de toda forma vai acontecer. Já notou que há pessoas que, quando sorriem, parece que estão chorando? Tentem de todas as maneiras esconder isto, dissimular a gargalhada, como se fosse um eructo. Tudo bem em seguir normas racionais, mas ser escravo de todas elas, indiscriminadamente, é asfixiante. Lembre-se das bruxas de Salem. Eu sei que no seu íntimo você vê um aviso do proibido pisar na grama, onde diabinha e o empurra e colocar o pé ali. Eu sei que quando ninguém está olhando, você aproveita descaradamente para pisotear e atrativo pedaço de verde. Repito, se não causa prejuízo nem para você nem para ninguém, pode fazer o que quiser, inclusive ser feliz. 2. Mergulhar no intelectual. Jogar na área intelectual significa pesquisar, explorar as conquistas da mente, pode ser apaixonante. A cada dia há mais divulgação científica. Assuntos que antes eram só para eruditos, hoje estão disponíveis para qualquer leitor inquieto. Explorar a natureza é verdadeiramente apaixonante. Não é preciso ter um laboratório ou usar avental branco, apenas se aventurar em busca de informações. Acostuma-se a entrar de vez em quando numa livraria para vasculhar as prateleiras. Encontrará alguma coisa que chama a sua atenção. Quando você aprender a dar uma olhada na parte da ciência, não precisará comprar ecstasy ou maconha. Os cosmos e as profundezas marinhas serão mais do que suficiente. Se você é do tipo que se sente inibido pelos livros e dorme nas palestras, precisa despertar. Não se esquece do que o cérebro funciona como um músculo. Se não for trabalhado, se atrofia. O que você poderia perder por tentar. Um bom explorador da vida não suprime nenhuma opção. Tudo é apetecível. 3. Incursões à arte. Algo parecido ocorre com as artes. Faz quanto tempo que você não se sente num parque para ler poemas? A poesia não é para senhores de barba e sandálias ou para declamadores de rimas simpletórias e deprimento. A literatura é para qualquer um que seja sensível à palavra. Não escute os especialistas em arte, são artistas frustrados. Você não tem que ser um especialista, saber datas, linguística avançada ou estar em 5 oficinas de escritores. Simplesmente deve ler, sentir, desfrutar. Para deixar que as letras entrem na alma, é preciso mandar metade do cérebro para outro lugar e acreditar cegamente. Debussy dizia, a arte é a mais bela das mentiras. Há quanto tempo você não vai a uma peça de teatro, a um concerto ou assistir a um filme para intelectuais sombrios? Aproximar-se de arte é o melhor dos começos para criar uma atitude anti-dependência. Muitos de meus pacientes encontraram uma veia artística que jamais pensaram ter. Você nunca pensou em tocar um instrumento? Vai esperar a velhice para decidir? Queria ser bailarina? Comece, entra nas aulas com tranquilidade. Quem já não quer ser o melhor? Nunca será a estrela do Lago dos Cisnes e verá como aproveitará. Se o seu companheiro é uma dessas pessoas fechadas, obsessiva e com a sensibilidade de uma tartaruga, melhor não o convidar. Não é preciso companhia para apreciar uma bela pintura, uma escultura imponente, o lamento de um saxofone ou entardecer. Há prazeres que não são para ser compartilhados. 4. Ensaios de comportamento.
Quando, na minha juventude, eu estudava teatro, uma das técnicas que mais me fascinava era desempenhar na vida cotidiana o papel que iria interpretar. Junto com os meus companheiros, costumávamos assumir uma personagem por semanas e, se conseguíamos sobreviver à experiência, a atuação em cena era magistral. Lembro que uma vez tínhamos que fazer o papel de jornalistas franceses. Durante vários dias, usámos mantas listradas e boinas atacámos um francês com sotaque sem significado, nós movimentámos como cabeleireiros e não tomámos banho. Experimentar comportamentos que parecem distantes da nossa maneira de ser acrescenta valiosas informações sobre como realmente somos. É uma forma de explorar o nosso interior e, de passagem, nós divertirmos. Os ensaios podem ser feitos praticamente em qualquer área. Tenta provar receitas novas e se fazer de cozinheira. Vai descobrir que cozinhar é uma forma de alquimia. Não importa quando suja a roupa, suas criações conhecerão a glória. Mude a aparência para ver o que acontece. Renove o guarda-roupa e jogue fora as velharias que ainda guarda. Experimente novos penteados, cor de cabelo, depilação, cortes, cores chamativas ou se fantasia de Drácula. Se você for introvertido, vai atrás do último grito da moda, toma um tranquilizante e se exiba. Em relação ao sexo, se o seu parceiro é desses previsíveis, insensíveis e pouco comestíveis, coloque um tempero nele. Convido-o para que juntos se transformem numa luxúria amorosa envolante. Experimente posições apócrifas e desconhecidas, até para o Kama Sutra. Livre-se do pudor e amo de forma desavergonhada. Pendura-se no lustre, primeiro se assegure que esteja firme. Grita como o Tarzan, infla os preservativos e jogue vôlei. Um sexo sem criatividade é muito animal. Quinto, viagem e geografia. Não sei se aconteceu alguma vez com você, enquanto assistia ao canal Discovery ou National Geographic ou Animal Planet, sentir certa inveja dos realizadores. Somos viajantes do tempo e do mundo. Para passear não é preciso ser Jacques Cousteau com barco e patrocínios milionários. Somente requer espírito de aventura, alma de conquistador, vontade de sair e se arriscar a conhecer. Pode ir aonde o orçamento permitir. Pode acampar de má vontade, brigar com os insuportáveis mosquitos, comer alimentos enlatados meio estragados, se molhar durante a noite, suportar uma invasão de aranhas e, apesar de tudo isso, estar feliz. Ninguém lembra as experiências recatadas e certinhas do passado. A memória sempre gira ao redor das loucuras e das pisadas na bola que fizemos algum dia. Pode vagar de uma cidade a outra, ir a uma praia distante ou o velho mundo, mas não fique quieto, fossilizado. Há pessoas que sempre viajam para o mesmo lugar, com as mesmas companhias e na mesma época do ano. São viajantes planejados, previsíveis, esterilizados, controlados e, claro, chatíssimos. Aproximem-se indiscretamente de culturas e costumes diferentes. Isso fará de você um cidadão do mundo. 6. Conhecer gente. A desconfiança é o pior dos males sociais. Vi gente tão érmide que não se suporta. Frequentar gente nova é outra forma de explorar. Se você tem um parecer solitário e esquizoide em gestação, está em apuros. Uma velhice sem amigos é uma velhice triste e enrugada. Todas as pessoas, sem distinção de raça, sexo ou religião, têm algo importante a dizer e a ensinar. Como você pode ver, o princípio da exploração exalta a sua juventude e vontade de viver. O indivíduo ativo e disposto a vencer a rotina não criará tão facilmente dependência afetiva. Será capaz de amar, mas não resistirá às amarras. Nas palavras de Thomas Mann, ser jovem, ser espontâneo, estar perto da fonte da vida, erguer-se e sacudir as correntes de uma civilização caduca, ousar o que os demais não tiverem o valor de empreender, em suma, voltar a submergir no elementar. O princípio da autonomia ou tomar conta de si mesmo. Tal como afirmaram psicólogos, filósofos e pensadores em todas as épocas, a liberdade e o medo andam de mão dadas. Salluste dizia: são poucos os que querem a liberdade, a maioria quer apenas ter um amo justo.
Mas quando as pessoas decidem ser donos das suas vidas e das suas decisões, o crescimento pessoal não tem limites. A busca por autonomia é uma tendência natural nos sujeitos saudáveis. Mas ainda quando a liberdade é restringida, os humanos normais nunca se dão por vencido. Desde Espartaco até Mandela, a história da humanidade poderia ser resumida como uma luta constante e persistente para obter a almejada independência, qualquer que seja. Em psicologia, foi demonstrado que as pessoas autónomas que tomam conta de si mesmos desenvolvem um sistema imunológico altamente resistente a todo tipo de doença. Os mestres espirituais de diferentes partes do mundo concordam que, quanto menos necessidades uma pessoa tiver, mais livre será. Contam que, certa ocasião, Sócrates entrou numa loja de objetos variados. Depois de ficar um tempo observando em detalhe cada artigo, saiu do lugar visivelmente assombrado. Quando lhe perguntaram o motivo da sua surpresa, respondeu: "Estou fascinada. Quantas coisas que eu não preciso." Infelizmente, as pessoas que sofrem de dependência afetiva são as que mais bloqueiam a autonomia, porque suas necessidades são fortes demais. A dependência em outro ser humano é mais difícil de ser banida, ainda mais quando a motivação de fundo é a necessidade de segurança e proteção, antes mal acompanhado do que só. Enquanto o princípio da exploração facilita o ganho de reforçadores e a perda do medo do desconhecido, o princípio da autonomia permite ganhar confiança em si mesmo e perder o medo da solidão. Um estilo de vida orientado à liberdade pessoal gera, no mínimo, 3 qualidades psicoafetivas importantes: a defesa da territorialidade, uma melhor utilização da solidão e um incremento na autossuficiência. Vejamos cada um em detalhes. A defesa da territorialidade é a soberania afetiva. A territorialidade é o espaço de reserva pessoal. Se alguém o ultrapassa, me sinto mal, pouco à vontade, ou ameaçado. É a soberania psicológica individual. Meu espaço, minhas contas, meus amigos, minhas saídas, meus pensamentos, minha vocação, meus sonhos, enfim, tudo o que seja meu, que não necessariamente exclui o seu. Suas rosas, minhas rosas e nossas rosas. Uma territorialidade exagerada leva à paranoia e, se é minúsculo, à falta de assertividade. O equilíbrio adequado é aquele no qual as demandas do casal e as próprias necessidades se encaixam respeituosamente. Ainda que já tenhamos nós referido em parte a esse ponto, é importante sublinhar que sem territorialidade não pode haver uma boa relação. Os casais 100% sobrepostos, além de não funcionais, são planos e tediosos. Conhecem-se tanto e se contam tantas coisas que o seu repertório acaba. Perde-se o encanto do inesperado. Uma coisa é entregar o coração, outra é entregar o cérebro. Nossa educação exaltou o valor de um casamento fechado e sem segredos, como dizia E.E. Cummings. Um não é a metade de dois, dois são as metades de um. Siameses até que é a morte, não os separes. Muito não gostem que o companheiro não lhe conte tudo porque considerem uma falta de lealdade. Obviamente não estou defendendo a mudez voluntária, mas a transparência total não existe. Mais ainda, as más e é melhor não perguntar. Às vezes é melhor não perguntar e em outras nem contar. Lembro o caso de uma senhora que, como não estava muito bem afetivamente com o marido, começou a se sentir atraído pelo melhor amigo dele. Ainda que nunca tivesse ocorrido nada entre eles, em uma noite de farra, já meios altas, ele se animou a dar um beijo nela e ela não o rejeitou. Um tempo depois, num curso para casais, num ataque de sinceridade, a mulher não somente contou sobre a atração que sentia pelo tal amigo, que entre outras coisas diminuía cada dia, mas também falou do beijo furtivo. Ela ficou tranquila, leve e em paz consigo mesma, com Deus e com a humanidade. Ele ficou deprimido e indignado e com ciúme paranoico. Ambos precisaram de várias sessões de terapia, uma separação temporária e quase um ano de repreensões para voltarem a começar. No entanto, parece que algo se quebrou. Ainda hoje, depois de 5 anos, quando a obsessão se ativa, o marido exige mais detalhes daquele beijo. A pergunta é óbvia. Valeu a pena comentar aquele deslize?
Não poderia ter procurado uma solução menos sincera e dramática? A maioria dos homens nunca esquece as puladas de cerca das mulheres. Em outro exemplo, uma mulher que trabalhava como vendedor de cosméticos para ajudar com os gastos da casa havia decidido abrir sua própria poupança. Por recomendação da mãe e porque o marido era muito tacanho, começou a economizar escondido 10% do total de suas vendas para pagar seus gastos. Contribuía com 90% e ficava com 10%. Por conselho de um sacerdote e para evitar estar em pecado, confessou o marido o autoempréstimo que estava fazendo sem autorização. Melhor seria ter sido presa. As medidas repressivas do marido foram impressionantes. E amo do confisco efetivo dos privilégios até o escárnio público. Teve algum sentido comentar sobre a economia secreta? Em outro caso, um homem cometeu o erro de confessar à mulher que ainda gostava de uma ex-namorada, casada e com filhos, que trabalhava na mesma empresa. Não teve vida até pedir demissão do trabalho. Uma jovem, a ponto de se casar, confessou ao noivo, com quem mantinha relações sexuais frequentes, que ele não havia sido o primeiro. O projeto de casamento desmoronou. A ideia não é julgar às escondidas, fomentar a libertinagem e eliminar todo rastro de honra, mas estabelecer os limites da própria privacidade. Algo assim como o sigilo do inquérito. É assim, não é desamor, mas inteligência afetiva. A independência, territorialidade, segue sendo a melhor opção para que um casal perdure e não se consuma. Ainda que as pessoas apegadas tenham medo do livre-arbítrio e gostem de ceder espaços, sem autonomia não há amor, somente vício complacente. O resgate da solidão. Frente à solidão, sempre houve posições antagónicas. Os filósofos e os mestres espirituais a defenderam, de capa e espada, como uma oportunidade para fomentar o autoconhecimento. Por exemplo, Cícero dizia: "Nunca estive menos só do que quando estou só." Já os poetas e apaixonados fizeram apologia da adesão afetiva e sublinharam que não há nada melhor do que estar acorrentado a um coração. Nas palavras de António Machado: "Presta atenção, um coração solitário não é um coração." O grande poeta espanhol possivelmente não teria passado num teste de dependência, nem teria recomendado este livro. Para a psicologia clínica, a solidão tem uma faceta boa e outra má. Quando é produto da escolha voluntária, é saudável e ajuda a limpar a mente. Mas se é imposta, pode aniquilar todo vestígio da humanidade a ser resgatado. A solidão imposta é desolação, a escolhida é liberação. Não é a mesma coisa estar socialmente isolado e estar afetivamente isolado. Das duas, a segunda, ou seja, a carência afetiva, é a que mais dói. Essa é a que abre sulcos na alma e a que nos dispôs de toda motivação. Ainda que ambas as formas de isolamento gerem depressão, a solidão do desamor é a mãe de todo o apego. O princípio da autonomia leva irremediavelmente ao tema da solidão. De alguma maneira, estar livre é estar só. A pessoa que toma conta de si mesmo não requer babas nem guardiães porque não teme a solidão. Ela a busca. Por outro lado, para um viciado afetivo, o pior flagelo é o afastamento. Como um monstro de 1000 cabeças, o exílio físico, psicológico ou afetivo vai se somando ao déficit da vítima. Por exemplo, para os que sofrem de vulnerabilidade ou sofrimento, a solidão é desamparo. Para os que precisam de estabilidade, é abandono. Para os que carecem de autoestima, é desamor. Sem chegar a ser ermitão, a solidão traz várias vantagens. Do ponto de vista psicológico, cognitivo, mental, favorece a autoobservação e é uma oportunidade para conhecer a si mesmo. No silêncio, fazemos contato com o que realmente somos. Do ponto de vista psicológico e emocional, possibilita que os métodos de relaxamento e meditação aumentam sua eficácia. Quando não há ninguém por perto, o organismo se sente mais seguro e concentrado. Não há necessidade de aprovação, nem competição, nem críticas. Do ponto de vista psicológico e comportamental, nos induz a largar as muletas, a enfrentar o imponderável e a nos lançarmos no mundo.
Não é imprescindível ter companhia afetiva para se sair bem socialmente. Abraçar a solidão não significa que você deve ficar incomunicável ou isolado do parceiro. As solidões de cada um podem se interconectar. Entre duas pessoas que se amem, o silêncio fala até pelos cotovelos. Seu parceiro pode estar lendo enquanto você ajeita o jardim ou vice-versa. Cada um com suas coisas. Aparentemente não estão se comunicando, não se falam, não se olham, não se cheiram, nem se tocam. Mas não é assim. Há uma troca viva, uma presença compartilhada em que ambas as solidões se unem e se envolvem uma na outra. Rilke o manifestava lindamente. Nisto consiste o amor, que duas solidões se protegem, se toquem mutuamente e se cumprimentem. É disso que se trata a respeito à intimidade, amar na ponta dos pés para que não haja sobressaltos e se encontrar nos corredores, respirar o mesmo ar sem contaminá-lo e compartilhar o amor sem fazê-lo de forma explícita. Splager resume muito bem a ideia central de amar em solidão e ainda assim seguir amando. Nem todos sabem estar sozinhos com os outros, dividir a solidão. Temos que nos ajudar mutuamente a compreender como ser em nossa solidão para podermos nos relacionar sem dependermos afetivamente um do outro. Podemos ser interdependentes sem sermos dependentes. A nostalgia do solitário e a dependência rechaçada. A solidão é a interdependência compartilhada. A autossuficiência e a autoeficácia. Com o tempo, muitas pessoas dependentes vão configurando um quadro de inutilidade crónica, uma mistura de negligência e medo de errar. De tanto pedir ajuda, perdem a autoeficácia. O devastador não sou capaz vai se apoderando do dependente até torná-lo cada vez mais incapaz de levar a vida sem supervisão. Atividades tão simples como levar o automóvel à oficina, chamar um eletricista, reservar passagens, chamar um táxi, se transformam no pior dos problemas. Estresse, dor de cabeça e mal-estar. A tolerância às dificuldades fica cada vez mais baixa. Como diz o ditado, a preguiça é a mãe de todos os vícios. Assim, lenta e incisivamente, a insegurança frente ao próprio desempenho vai se aprofundando e criando raízes. Como uma bola de neve, a incapacidade arrasa tudo. A tautologia é destrutiva. A dependência me torna inútil. A inutilidade me faz perder a confiança em mim mesmo. Então procuro depender mais, o que aumenta ainda mais meu sentimento de inutilidade e assim sucessivamente. Conheço uma senhora que literalmente deixa de funcionar quando seu marido está viajando. Desconecta-se. O metabolismo dela entra em recesso e suas funções vitais ficam mais lentas até chegar à apatia total. Há dias em que nem sequer se levanta da cama. Seu cuidado pessoal desaparece, não sai, não vai ao cinema, não visita a mãe, não recebe visitas, não vê televisão, não se preocupa com a alimentação, ou seja, não existe. E não é depressão ou saudade pela distância, mas ausência de energia. Como um carro sem gasolina. Sem a presença do marido, as coisas deixam de ter um sentido motivacional ou sequer de conveniência. Quando surge algum problema, ela não resolve. Espera que ele telefone ou postergue para a volta dele. Nas palavras dela, se ele não está, as coisas não são as mesmas. Faço, mas não gosto. Sair para quê? Melhor esperá-lo e sair com ele. Ainda que possa parecer dependência, vivo para ele e isso não me incomoda. Como um simples anexo ou um pálido reflexo do que poderia ter sido e não foi, uma deficiente afetiva. Se você é dessas pessoas que precisam do aval do companheiro até para respirar, deixa de lado o pulmão artificial e liberta-se. Desprenda-se desta incompetência tediosa. Permite que o princípio de autonomia limpe o lixo que você acumulou por culpa do apego. A independência é o único caminho para recuperar sua autossuficiência. Sentir-se incapaz é uma das sensações mais destrutivas, mas não fazer nada e resignar-se a viver como um inválido é pior. Ainda que não lhe agrade o esforço, tomar conta de você mesmo fará com que a sua dignidade não naufrague.
Porque o princípio de autonomia gera imunidade e a dependência afetiva. Porque a autonomia produz esquemas contra a dependência e promove formas mais saudáveis de se relacionar afetivamente em pelo menos 3 áreas básicas. A. As pessoas que se tornem mais autónomas melhorem visivelmente a autoeficácia, adquiram mais confiança em si mesmas e se tornem mais autossuficientes. O medo de não ser capaz é prevenido e ou vencidos. B. A liberdade educa e eleva os níveis de resistência à dor e ao sofrimento. O ter de se deparar com o mundo e lutar pela própria sobrevivência elimina pela raiz o mau costume de evitar os incômodos. Em outras palavras, ajuda no amadurecimento emocional, previne-se ou se vence o medo de sofrer. C. A autonomia conduz a uma melhor administração da solidão. Os sujeitos que adotem a autonomia como uma forma de vida adquirem os melhores níveis de autoobservação e maior autoconsciência. Considerando-se que a solidão está na base de toda dependência afetiva, se previne ou se vence o medo da solidão. Algumas sugestões práticas. 1. Cuidar de si mesma. Ainda que o comodismo ofereça vantagem, já é hora de deixar a inutilidade de lado. Tomar conta de você mesmo é um prazer indescritível, muito maior do que ser comodista. Quando você for capaz de resolver as coisas sem ajuda, terá a maravilhosa sensação de andar pela vida a 200 km por hora. A partir de hoje, não delega o que você mesmo pode fazer. Os intermediários nunca fazem bem o mandando. Se você tem a mania de consultar os outros sobre tudo, se dê o prazer de errar. Entregue-se à tentação dos erros, é o único pecado que Deus patrocina pessoalmente. Se você erra, cresce. Se não comete erros, fique estancado. Comece a fazer uma lista das coisas que você precisa arrumar ou solucionar e que adiou por não ter um especialista disponível. Define suas prioridades, faz uma ordem do dia e das tarefas a cumprir. Isso mesmo, não postergue mais. Simplesmente começa. Dê-se ao trabalho de pegar o telefone e pesquisar. Desloca-se. Incomoda-se até a raiz do cabelo. Ainda que haja chuva e travoados, você irá. Não haverá desculpas nem mais desistências. Não descuide do que você ama. Seus pertences são importantes, cuida deles. Dê uma manutenção à vida de vez em quando. Ninguém fará isso melhor do que você. Quando você deixar de entregar a vida aos outros e for responsável pelos seus atos, descobrirá a sua verdadeira fortaleza. Se você desempenhou com seu parceiro o papel de a inútil ou o inútil, mude isso. Desfaça a menos-valia. Não precisa ser fraco para ser amado. Tranquilize a pessoa que você ama. Diga que a sua transformação não afastará você dela, mas que a amará ainda mais. Vai amá-la com a força do que já não teme, com a calma do que não procura segurança. Simplesmente irá amá-la em liberdade. 2. Curtir a solidão. Faça as pazes com a solidão. Não tenha mais medo. Ela não morde. Afaga, inclusive pode fazer cócegas. É verdade que às vezes nos sobressalto mais nos ensina. Fique com ela durante alguns dias, experimenta para ver no que dá. Pode começar saindo sozinha, sem companhia de nenhum tipo, nem de parentes, nem de amigos. Vai um dia ao cinema, no horário mais movimentado, quando todos estão acompanhados, e entre na fila com cara de ermitão despeitado. Demonstre ser um solitário. Deixe que alguns olhem para você com pena. Pobre, não tem companhia. Que importa? Por acaso você precisa de um vulto ao lado para assistir um filme? No sábado à noite reserve lugar no restaurante da moda da sua cidade. Coloque a sua melhor roupa e chegue sem companhia. Aproxime-se da mesa somente o garçom como seguinte. E quando ele perguntar se você está aguardando alguém, responde com um lacônico não. Como quem diz, hoje não preciso de ninguém. Peça um bom vinho e saboreie a comida como se fosse a maior das delícias. Comporte-se como um hedonista. Ignore os olhares e descobrirá que, por sorte, você não é tão importante. Depois de 5 minutos, ninguém mais estará notando você. Passará totalmente despercebida, até para os mais xeretas. Leve a sua solidão para passear com garbo e decoro.
Areja. Não a esconde como se fosse um ato de mau gosto. Não se envergonhe de andar com ela. Mostra-se como um ser independente. Na hora da verdade, você não é mais do que um ser humano que às vezes gosta de ficar só. Procure o silêncio. Contemple-o. Aproxime-se dele sem fazer barulho. Saboreia. Quando chegar a casa, não corre para ligar a televisão, o rádio, o computador ou o equipamento de som. Primeiro relaxe. Fique um tempo sem se comunicar com o mundo. Percebeu como o seu cérebro está super estimulado? Desafogou-o. Refugie-se por algumas horas no sossego da falta de notícias. Elimine por algum tempo toda a informação nova. Não fale com ninguém. Tranca-se por 2 ou 3 dias. Tire o telefone do gancho. Isola-se. Pratique o mutismo. Você também pode ficar por algumas horas sem estímulos visuais. Tape os olhos e brinque de ser vidente. Move-se pela casa e tente fazer algumas atividades sem olhar. Use os sentidos silenciosos, como o tato, o olfato e o movimento. Procure um lugar afastado onde a natureza esteja presente. Fuge por uns dias, afasta-se do burburinho artificial e vai atrás do som natural. Deixe que a sua atribulada mente ouça a si mesma sem tantas interferências. Medite e observe os animais noturnos. Não discute com os grilos. Aproveite o barulho da chuva, repouse sobre uma árvore e deixe a brisa se insinuar. Isto não é sensibilice da segunda, mas vontade de viver intensamente os sons do silêncio. Se você não tem companhia e se sente sozinho, não se apresse em procurar alguém desesperadamente como um viciado. Não se agarre à primeira opção. A experiência me ensinou que quanto menos buscamos o amor, mais o encontramos. O desejo descontrolado assusta os candidatos de ambos os sexos. Caso se note a sua ansiedade e que a sua vontade está transbordando, espantará qualquer ser humano que se aproxime de você. Apague esse cartaz escrito na sua testa, procure um par e mude seu conteúdo por um mais decente estou bem assim. Declara-se em estado de solidão por 1 ano. Não porque esteja de baixa astral, mas porque você decidiu não ter ninguém durante um tempo. Claro que se o amor da sua vida aparecer, a coisa muda. Quando você fizer as pazes com a solidão, os apegos deixarão de incomodar. 3. Tentar vencer o medo. Certamente, e ainda que não acredite, você é muito mais corajoso do que pensa e nas situações limite que mais nós conhecemos. Muitas pessoas que passaram a vida mortas de medo tiram para fora uma fortaleza impressionante diante da adversidade. Não estou falando que você tenha de ser uma versão de Mel Gibson em Coração Valente, mas das limitações você pode fazer aflorar o lado audacioso que estava escondido. Não falo de ganhar e vencer, mas de tentar. Quando tentamos de verdade, nosso eu se fortalece. Nesse dia dormimos melhor, não haverá remorso nem reclamações. Em paz, ao menos tentei. Escolha um medo qualquer que seja irracional e objetivamente danoso, ou seja, uma fobia, e enfrenta-o. Pode fazer isso por aproximações sucessivas ou de uma só vez, sem anestesia. Se forem as baratas, vai buscá-las. Não fuja do asco da sensação. Sinta o medo, afunda, não o evita. Sinta-o, mergulha no medo, esmaga-as, salte sobre elas. Pode gritar, xingar e sacudir o corpo no ritmo da adrenalina, mas não deixe que um misério e asqueroso inseto proclame a vitória. Se você tentar uma vez, na próxima vez será mais fácil. Se a vida de um ser querido dependesse do seu medo de baratos, você já o teria vencido. Você pode tentar o mesmo com outras apreensões, de falar em público, de ser desprezado, de altura, de água, do escuro, enfim, seja qual for a fonte do seu medo, não há mais opção, é preciso enfrentá-lo. Coloque-se à prova, faça exatamente o que lhe dá medo. Não espere que a situação chegue, provoca. Chame o medo, retenha-o. Na hora da verdade, não é mais do que químicos correndo pelas veias. É incômodo, mas não dói. Esteja atento às oportunidades. Quando algum evento lhe causar medo, encare-o como uma ocasião para fortalecer a coragem. Essa é a chave. O princípio da autonomia ensina a ser independente, a ver por si mesmo sem se transformar em antissocial. Mostra o caminho da emancipação psicológica e afetiva. Quando uma pessoa decide tomar as rédeas da sua vida, as dependências afetivas não vencem tão facilmente.
caem e se apagam. Se você exerce o direito de ser livre, será capaz de enfrentar situações difíceis, incluindo os problemas afetivos. A solidão será uma oportunidade para crescer, não estará tão carente, confiará mais nas suas capacidades, não vai esperar que o companheiro a proteja, fortalecerá a vulnerabilidade ou sofrimento e não temerá tanto o abandono. Em suma, será mais valente. Nas palavras de que agora, não desejo que me livre de todos os perigos, mas que me dê valentia para enfrentar todos eles. Não peço que minha dor seja eliminada, mas coragem para dominá-la. Não procuro aliados no campo de batalha da vida, mas forças em mim mesmo. Não imploro com temor ansioso para ser salvo, mas peço experiência para ir conquistando com paciência minha própria liberdade.